A gente vai voltar agora a falar de saúde, de comportamento também, de saúde mental principalmente. Você sabe que um dos sintomas mais relatados pelas pessoas durante a pandemia foi o aumento do estresse, né? Seja pelo período de incertezas ou pelo isolamento social mesmo. Com pandemia ou sem pandemia, a verdade é que o mundo está estressado e a nossa maior dificuldade é conseguir lidar com esse sentimento, né? E por isso hoje, no Dia Mundial de Combate ao Estresse, a gente fala sobre esse tema ao vivo aqui na edição Manhã. Eu vou conversar com a psicóloga, a doutora Samantha Nobre, que já está aqui posicionada ao nosso lado. Muito bom dia, doutora. Hoje ela vai trazer para a gente aí algumas orientações para que a gente possa suavizar essa tensão do dia a dia e diminuir o nosso estresse, né? Muito bom dia, Samantha. Obrigada pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. Bom, vamos começar falando desse. A gente pode falar que é um sentimento, Samantha, o estresse? Primeiro, essa é a pergunta, né? E segundo, ele pode ocorrer de diferentes maneiras? Para a gente começar a identificar também? Na verdade, o estresse, ele é uma resposta. Ele é uma resposta frente a uma situação que a pessoa considera como ameaçadora. Perfeito. Então, não é sentimento, é uma resposta a algo que eu estou sentindo. E aí são diversos os sintomas, né? E esse estresse, ele pode ser acarretado, digamos assim, de diferentes maneiras? Sim, ele pode ser acarretado de diferentes maneiras. Nós falamos que existem três tipos de estresse: o agudo, o crônico e o pós-traumático. No estresse agudo, é uma reação ali momentânea, né? Então, frente a uma prova, o nascimento de um filho, situações daquele momento. O estresse crônico diferente são situações que a pessoa vivencia todos os dias. E o estresse pós-trauma, né, que é o pós-traumático, é uma situação que foi muito ameaçadora à vida da pessoa. Então, um assalto, né, um acidente, situações mais complexas. Hoje a gente pode dizer que o brasileiro, vamos trazer um pouco aqui para a nossa realidade, vive principalmente qual desses três tipos? Acaba sendo algo mais constante no nosso dia a dia? Olha, os últimos tempos, estamos vivendo em situações bastante estressantes, mas isso é muito individual, porque o estresse ele depende muito de como a pessoa lida com aquela situação. Então, ela não é uma resposta coletiva, mas sim individual. Bom, e nesse Dia Mundial do Estresse, um dia importante para que a gente possa trazer realmente luz para esse assunto, que todo mundo já deve ter tido essa resposta em algum momento, como você bem nos explicou, que não chega a ser um sentimento, mas uma resposta a algo. Como que a gente pode fazer de forma prática para minimizar ou até mesmo controlar esse estresse no dia a dia? É importante que, em primeiro lugar, a pessoa consiga identificar qual é o estressor, né? Então, um exemplo: se todos os dias ela fica estressada porque ela pega trânsito, então ela precisa achar soluções para isso. Então, um exemplo: ela pode aproveitar para ouvir uma música, ouvir um podcast, aprender algo no trânsito, fazendo com que isso diminua, alivie aquela sensação ruim. Então, é importante que a pessoa tenha consciência do que está causando, né, essa resposta ruim, e que ela consiga, de alguma forma, transformar essa resposta em algo mais adaptativo, em alguma coisa que seja mais prazerosa para ela. E em situações de pontuais, digamos assim, de um estresse muito grande, a boa e velha respiração pode ser uma boa aliada para as pessoas? Saber respirar bem, na verdade, né? Sim, na verdade, é uma das principais coisas que nós podemos fazer quando nós nos sentimos estressados. A respiração, ela ajuda muito, não só nessa situação de estresse, mas frente a alguma crise de ansiedade, crise de pânico. Eu costumo falar para os meus pacientes que é o que dá para fazer no momento, e é a única coisa que realmente te tira daquele momento de crise. Ou seja, já ajuda demais, é uma coisa que está ali no nosso controle, literalmente, né? Exatamente.
Perfeito. Às vezes, ficar offline, doutor, ajuda a gente não se estressar também? Sabe, sair um E, pouco dessa loucura da rede social, da internet. e como ajuda, né? Essa geração, ela também é uma geração mais ansiosa e também uma geração mais estressada por conta da tecnologia, né? Antigamente as pessoas tinham paciência, as coisas demoravam mais. Hoje em dia, com esse boom de informações, as pessoas estão ficando mais ansiosas também, até por esta questão, porque é 24 horas muita informação. E essa nova geração, você falou essa questão de que a gente está, por conta de tudo que vivemos hoje, naturalmente mais estressados. Essa garotada que está vindo agora, crianças, adolescentes, elas têm essa tendência natural de se tornarem pessoas, crianças, adolescentes e, consequentemente, adultos mais estressados? Sim, essa geração já é uma geração um pouco mais propícia, né? Pelo que eu disse, pela grande informação, né? Então, são pessoas com mentes mais aceleradas e também, se nós pensarmos, as crianças e os adolescentes, elas são um reflexo da família. E como as famílias, né, estão mais ansiosas, o número de ansiedade, depressão com a pandemia aumentou em 25%, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Então, houve um real aumento na pandemia. Então, é uma geração um pouco mais propícia a desenvolver essas questões. Perfeito, doutor. E quando que é preciso, de fato, procurar ajuda? A senhora falou aqui, você falou da questão da respiração, de entender o que está causando esse estresse e aí procurar atividades que minimizem isso, né? Mas quando, de fato, a pessoa precisa se atentar e falar, nossa, eu preciso procurar ajuda, eu preciso da ajuda de um psicólogo, por exemplo. Quando é esse momento? Quando que liga esse alerta? O nosso corpo, ele dá sinais. Então, é muito importante que a pessoa observe o seu corpo. Ninguém conhece melhor o nosso organismo do que nós mesmos, né? Então, muitas vezes, o estresse, ele vai vir através de sintomas, né? Então, coração disparado, sudorese, problemas de pele, alterações de sono, alterações de humor. Então, qualquer alteração que você perceba no seu organismo já é importante, né? Se você não consegue lidar com as situações, né? Se você apresenta muito medo, se você tá percebendo que alguma coisa não tá legal, seria muito importante pedir ajuda. Perfeito, doutora. Quero agradecer demais a sua presença aqui no Edição Manhã, com essas informações, com essas orientações práticas, para que a gente já consiga se sentir melhor nesses momentos de estresse e que a gente realmente possa aprender a lidar com isso da melhor maneira, né? Muito obrigada e ótimo final de semana para você. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo final de semana.